rotina. Então, eu acho que quando a gente coloca a rotina, às vezes, na nossa vida, fica tudo muito mais simples, porque a gente não precisa pensar naquilo que a gente vai fazer. Já está pré-programado. Um ponto importante é que essa vida que ele leva foi uma escolha. Não foi uma circunstância que foi imposta a ele. Me parece que ele tem um autoconhecimento dele muito profundo. Apesar, obviamente, da questão de outros pontos que ele tem, mas ele me traz assim uma sensação de que ele se conhece. Então, eu acho que essa questão do autoconhecimento e essa conexão da solitude permite com que ele possa viver talvez uma vida mais sozinho, mas ainda assim ter felicidade, ser grato, aceitar a vida. Não sei se você reparou, você falou da música, né? Então, a música, vamos falar da música. Você notou a música que toca logo no começo? Não me Que ele recordo, não. escuta? Então, tem porque o filme tem algumas músicas que vão tocando, né? E a primeira música, ela é a The House of Rising Sun, que é uma música da década de 70, de 60, por aí, né? É um clássico. E ela remete muito a... Ela fala da história de uma pessoa que não deu certo. Olá, bem-vindo ao episódio 398 de Vida nos Trilhos. E hoje nós vamos fazer algo que fazia tempo que não fazíamos, que é falar de um filme. E o filme é Dias Perfeitos. E, de verdade, na minha opinião, esse foi o filme mais inspirador que eu vi em 2024. E, assim, talvez não seja por menos. Ele foi indicado ao Oscar de 2024 na melhor categoria de filme internacional. E aí, Jefferson, você viu o filme, suponho, né? Vi, assisti semana passada, me preparei e listei aqui 7 lições que eu obtive no filme. Mas antes, só para deixar um recado bem rápido aqui para os nossos ouvintes, se você deseja aí vencer a procrastinação, a sobrecarga, a falta de foco, a gente tem um caminho, né, para você aí alcançar suas metas com confiança, com consistência. É só acessar lá o nosso site, vidanostrilhos.com.br/metas, e aí conhecer a nossa comunidade. E eu trouxe 7 lições, Edward. Legal. E você, bom, você teve que alugar o filme online, né? É verdade, bem lembrado. Eu É, aluguei, porque não tem lugar nenhum, né? Dei uma pesquisada, aí eu vi que estava não no tem Prime da no Prime. Amazon. Mas dá para alugar, né? Fica acho que 48 horas disponível e é um filme bem bacana, né? Sim. Mas assim, falando um paralelo, falando o que é o filme, tá? Estão dando, assim, vai ter spoiler, tá, pessoal? Então assim, mas eu acho que os spoilerzinhos não vão prejudicar em nada Muito pelo você contrário, né, assistir o Edward? filme. Eu imagino que quando. Talvez se eu assistir esse filme num momento diferente, talvez as lições que eu possa obter dele, elas possam ser diferentes das lições que eu vi agora. Porque eu acho que Exato. cada vez a gente está num momento, né, de vida. E eu acho que esse convite que o filme faz, né, para uma reflexão, eu acho que, óbvio, tem um trilho central ali, né, aquela questão de, né, as pequenas alegrias, a gente vai falar um pouquinho, mas eu acho que quando a gente assiste, momentos diferentes pode ter aí pontos e observações diferentes, em função daquilo que a gente está vivendo na nossa vida. É E verdade. realmente o filme é diferente, né? Porque é um sujeito que limpa banheiro, né? Nada É. contra aí, muito pelo contrário, né? A E gente precisa. é um filme diferente do circuito americano. É. Então, assim, bom, também o diretor, né, que é o Wim Wenders, ele já, pô, é um baita diretor, eu acho que, não sei se você já ouviu falar de Asas do Desejo, Não. que é um filme clássico de Wim Wenders. Isso aí eu assisti há muito tempo, meu cara, de 1987, para você dar uma olhada, mas é um super clássico, também recomendo. E depois tem uma certa continuação, o Desdobramento, que é tão perto, tão longe também.
E o mais recente que eu acho que ele fez, que eu lembro, assim, e que eu vi, é o Buena Vista Social Club, que é um filme também, fala sobre uma banda cubana, bem interessante, né? E ele tem esse lado, né? E ele fala da vida de um zelador de banheiros, que é o protagonista, que é o Hirayama, e ele limpa banheiro. É isso que ele faz, em Tóquio, né? E eu já tive o prazer de estar em Tóquio, né? Então é legal lembrar um pouco, né? Eu não sabia que os banheiros estavam tão modernos, mas isso é um fato, né? Que a gente vê no filme, né? É Banheiros verdade, isso é modernos. bem lembrado, né? Porque ele fecha a porta, de repente, quando a porta está aberta, você consegue enxergar o lado de dentro. E quando ele fecha a porta, o banheiro fica escuro e Exato. você não consegue enxergar. É curioso, né? Inclusive, depois que a gente assistiu o filme, a minha esposa até falou para mim: Nossa, tem uma pessoa que estava lá em Tóquio e tirou fotos. Agora que eu entendi, né? Ela tirou foto lá em um dos banheiros lá que tem em Tóquio, que faz parte, né, do filme aí do Dias Perfeitos. É a Achei bem tecnologia no interessante. Japão, né? Pois E é. assim, eu posso dizer de modo gerais que o filme tem meio que duas partes, né? A parte inicial, onde você vê a rotina do Hirayama, que a gente vai falar um pouquinho e vai tirar algumas lições, né? E a segunda parte, que começa as coisas darem um pouco errado para ele, né? Até que o filme fecha tudo isso de alguma forma. Isso é interessante a gente perceber e eu vou destacar alguns elementos aí. Mas vamos lá. Solta aí as primeiras lições, porque aí a gente vai intercalando um pouquinho com algumas informações que eu quero dar do filme aqui. Então, eu acho que uma coisa que eu gostei no filme, e eu acho que é importante a gente observar, é a questão da rotina. Então a gente percebe, bem ali no começo do filme, né? Porque o filme ele é meio. Ele não é agitado, ele te deixa mais calmo, né? Porque as cenas, o estilo de vida dele é um estilo mais leve. Então, eu acho que a importância da rotina. Então você percebe que ele é bem sistemático, né? Então ele acorda de manhã, aí ele vai aguar as plantinhas dele, né? Ele sobe lá, coloca a aguinha nas plantas. Aí depois ele volta, ele faz a barba, né? Inclusive ele mostra ele fazendo a barba, todo cuidadoso, né? Para ir cuidar dos banheiros. Então ele tem todo um ritual, uma rotina que ele vai fazendo. Depois, na hora que ele desce, que ele pega o carro também, que ele sai, ele pega o cafezinho dele, né? Na máquina. Então, assim, a rotina. Então, eu acho que quando a gente coloca a rotina, às vezes, na nossa vida, fica tudo muito mais simples, porque a gente não precisa pensar naquilo que a gente vai fazer, já está pré-programado. Então eu acho que você reduz aquela fricção, aquela incerteza. Então, sei lá, você acordou, se você faz exercícios todos os dias, você não vai pensar, porque faz parte de uma rotina. Faz Então você parte da vai cuidar. rotina. Então eu achei que esse ponto, né, principalmente no começo, porque mostra mais detalhadamente, aí depois ele começa a encurtar essa rotina dele. Mas ali no comecinho do filme ele mostra muito essa questão da rotina. Então, eu acho que a primeira lição que fica é a importância de termos boas rotinas na nossa vida para a gente poder otimizar o tempo, as tarefas, enfim, eu acho que é muito Legal. importante ter rotina. E você percebe que a gente não escuta a voz dele por um bom tempo, né? Praticamente até ele sair da casa Ele dele, chegar no trabalho. praticamente não fala. Então, assim, uma coisa importante é que ele leva uma vida contemplativa. Então, em muitos momentos, ele contempla algo, seja a beleza de uma pequena planta, ele também pratica lá um negócio japonês chamado o komerobi, que é tirar fotos de copas das árvores que a luz está vindo. Na verdade, komerobi significa justamente isso que eu descrevi, mas não tem uma palavra, uma tradução direta, né? E é uma prática japonesa mesmo. Existe isso, tá? Se pesquisarem aí komerobi, vão ver que existe isso. E, o, e é interessante que ele, às vezes, por exemplo, quando alguém entra no banheiro, ele está limpando, ele sai e deixa espaço para a pessoa usar o banheiro. E aí, nesse momento, ele volta a contemplar alguma coisa, se você observar no filme. Então ele pega, fica paradinho lá fora do banheiro, esperando o cara usar, né? Que tá desesperado.
E aí ele volta a olhar para copas de árvore, aí ele vê algum detalhe. Então ele leva ao mesmo tempo que ele está fazendo essas coisas, ele vai levando essa vida contemplativa e apreciando a beleza na simplicidade, né? É Que bem, é um pouco desse komerobi também, tá? E tem outros conceitos do japonês, que é o shibui, que também é o conceito de você valorizar a simplicidade das coisas. Até em artes marciais a gente tem um pouco desse negócio do shibui, porque é você fazer movimentos mais simples, né? Mais eficientes, né? Então é esse lado, né? Então é interessante isso aí, né? Então, legal, beleza. Primeiro ponto tem essa questão da rotina, e eu acho que ela é importante, porque dá eficiência, mas ao mesmo tempo a contemplação, né? Essa contemplação toda. Vai lá, qual é o próximo aí? eu acho que ele está conectado aí com o Shibui, que é a questão de ser simples. Ele vive, né, quando começa ali o filme, bem no início, ele vive de uma maneira que você observa pelo ambiente que ele está, um ambiente mais minimalista, né? Então, por exemplo, ele não tem uma cama, ele dorme no chão, onde ele coloca lá um. Então, mas isso é normal, tá? Isso, ok, Isso é mas normal no Japão. isso, mas ele, você vê pelo próprio ambiente que ele tá, que não tem muito, não tem móvel, a Eles questão dormem de, num tatame. Quer dizer, existe também cama, mas é comum o pessoal dormir num tatame, né? Tem essa coisa assim de ele desenrola o tatame, vai lá e dorme. Então isso até não é muito assim para a cultura americana, para a cultura japonesa pode até ser normal, mas por exemplo, eu tive no Japão, já fui em hotel tinha cama, né? Mas assim, mas é muito tatame e tal, tem essa questão aí. Mas é isso mesmo que você falou, essa vida simples. Você vê que ele não tem nada demais, né? E vive num mundo analógico. Você percebeu, né? Óbvio, né? é, O que ele então, escuta? Fita eu, cassete, né? é, E ele tá nos dias atuais. Né? Ele nem pois sabe é, o que é Spotify. Porque depois tem um momento que a sobrinha entra aparece na história, mas aí é a segunda parte, mais ou menos, do filme, né? Porque a primeira parte fica na rotina dele, pois é, nessa questão toda, né? Então, é. então é essa simplicidade, né, que você estava falando, né? Eu acho que é uma vida simples, minimalista. Você percebe, né, no próprio cuidar das plantas, né, aquela questão da música, né, dele ouvir a música, a foto que ele tira ali, você comentou, né, das plantas, da copa da árvore, limpar um banheiro, e tudo pode parecer às vezes comum, mas traz uma certa lição no sentido de que uma coisa simples que traz satisfação, você percebe a satisfação dele, inclusive é um excelente ator, eu não me recordo de ter Ah, sim. conhecido o trabalho dele, ele consegue transmitir aquela paz que ele está tendo em tarefas como lavar um banheiro. Então eu acho que talvez, se a gente olhar um pouquinho para a nossa vida, talvez, né, vamos fazer uma reflexão que às vezes a nossa vida é tão corrida e a felicidade pode, a alegria, ela pode estar em coisas simples. E aí, como que a gente pode talvez pensar no nosso dia a dia, né? Para a gente estar mais presente e conseguir perceber essas. A beleza às vezes está no simples, né? Não sei se você reparou, você falou da música, né? E agora o Iaco tá aí cantando, presente. Aqui está o Iaco, você tá ouvindo ele, né? Para Eu ouvi variar. ele no fundo. Mas tudo bem. Então, a música, vamos falar da música. Você notou a música que toca logo no começo? Não me Que ele recordo, não. escuta? Então, tem porque o filme tem algumas músicas que vão tocando, né? E a primeira música, ela é a The House of Rising Sun, que é uma música da década de 70, de 60, por aí, né? É um clássico. E ela remete muito a. Ela fala da história de uma pessoa que não deu certo.
Tem uma parte nessa música que ela fala bem assim. Ela fala que eu tenho que voltar para New Orleans para vestir a minha ball and chain. Essa música é um clássico, né? There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Então, né? Mas é interessante essa música porque ela vai fechar no final. Se assim, observar. Quem observar vai perceber isso no final. E o ball and chain, você sabe o que é ball and chain em inglês? Corrente. Sabe aquelas bolas que tem uma corrente que fica o cara preso lá quebrando pedra? Então, isso é um ball and chain. Então, essa é uma das primeiras músicas que ele tá ouvindo lá. Então, isso, quando a gente escuta isso e vê toda a história, tem alguma coisa no passado incomodando ele. Então, depois eu vou conectar isso no final. Então, tem alguma coisa no passado pegando ele. Então, ele vive uma vida legal ali, naquele momento. Parece que tá tudo bem, tá tudo certinho, mas tem alguma coisa que não tá certo. Vai lá, vai na terceira aí. Você falou 7, né? Então, eu acho que a terceira ela vai talvez um pouco no contraponto do que você falou, que é eu percebi, pelo menos a minha visão, foi que ele, por mais que tenha algum incômodo ali, alguma coisa no passado, inclusive que você comentou, né, que a música, né, acaba trazendo isso, mas me parece que ele consegue ter uma aceitação e uma gratidão grande e viver o presente. Então, você não vê ele, talvez, ansioso por um futuro, igual você falou, né? O cara ouve o cassete. Se ele quiser ouvir a música 6, ele vai ter que ouvir a 1, a 2, a 3, né? Ele pode até ir para frente, né? Mas O fast forward, ele aperta o fast forward. concorda que ele não vai fazer isso, né? Então, tipo, Não. ele pode até fazer, mas eu percebi uma certa ali no começo, do meio, mas depois, na hora que chega a sobrinha dele, realmente tem a reviravolta ali, que tem esse incômodo. Mas você percebe ele vivendo no presente. Então, eu colocaria assim como uma aceitação, sei lá, uma gratidão, nesse sentido de estar vivendo ali, não preso no passado, assim, igual, né, você falou, né, acorrentado no sentido de estar preso e ansioso por isso, ou isso está trazendo uma certa angústia para ele. Muito pelo contrário, né? Você vê ele realmente contemplativo, enfim, mas tinha ali um vestígio talvez de alguma coisa, né? Mas ele tem essa aceitação e gratidão muito latente também. O Wabi-Sabi, né, quando eu comentei, ele tem isso, né? Ele valoriza mais a jornada do que o destino final. E na jornada de um artista marcial ou qualquer coisa, né? A gente tem essa questão, né, de você, mesmo dentro da imperfeição atual, você aceitar isso e dar mais importância para a jornada, para o momento agora, sem ter ansiedade pelo futuro. E ele realmente vive dessa forma mesmo. Ele procura viver aquele momento, parece muito satisfeito. Toda manhã ele sai ali, olha para o céu. É interessante que ele sempre faz isso. Ele, primeira coisa que ele acorda de manhã, ele olha para fora, para o céu. A luz, né? Tá entendendo? Essa é aquela a luz, né? E tem essa também a questão dele tirar as fotos lá através do Comerobe, né? Também, né? Então eles sempre voltam a isso, né? Então é isso, e é a vida contemplativa, aproveitando a jornada, que muitas vezes a gente não vive ela, porque a gente acaba vivendo na ansiedade pelo um futuro. Ah, qual é a próxima música? Ah, essa tá chata, vamos ver a próxima. E você acaba não curtindo o momento. Por isso que aquilo que a gente falou no começo, pô, se a gente escutar ver esse filme de novo, aí eu vou ter que alugar de novo, né? Mas tudo bem. Aí você vai ter outra visão, né? Você começa a tirar os elementos, você revê e tal, você fala, putz, olha só, é verdade, acontece aquilo, tal, não sei o que, né? Então é isso aí, é legal. Viver o momento, né? Eu acho que ele é muito latente a gratidão e a aceitação que ele vive, né? Então, talvez o que fica de reflexão para a gente é como que nós, hoje, estamos vivendo, né, no nosso presente, às vezes sem nos
estarmos ligados talvez a um passado, a alguns eventos que aconteceram, e ser mais grato e ter uma perspectiva de futuro, né? Então, sem ficar muito ansioso, viver o presente, mas essa aceitação, né, essa gratidão, né? Então, talvez se a gente fizer um pouco mais do exercício da gratidão, talvez a gente consiga ter esse nível de aceitação ali que ele apresentou no filme. Eu achei que foi bem, bem legal. É, se você perceber também, quando a sobrinha chega, dá um quiprocó. Aí logo depois tem o funcionário dele, o ajudante, que falta no serviço. Que dá outro quiprocó, né? Você lembra disso, né? Até antes de entrar, na quarta lição Vai lá, que quarto. eu listei aqui, que aí já vai chegar nessa daí, Edward, é a questão, a solidão. Então, tipo, na verdade, a solitude, talvez, né, que ele vive. Solitude, Então, eu acho assim, que é mais adequado. ele é um convite para autorreflexão, porque ele está o tempo todo, teoricamente, sozinho. Então, é um espaço onde ele consegue, né? Até, por exemplo, a rotina ajuda ele, então ele chega no fim do dia, ele vai ler, ele sempre vai comer no mesmo lugar. Tem o dia da semana que ele vai num lugar, o outro dia ele vai no outro, enfim, o dia que ele vai lá tomar banho lá no. Cara, é muito interessante. Então, essa questão da solitude, talvez, né? Da solidão, que é ele refletir e ele se conhecer. Então, me parece que ele tem um autoconhecimento dele muito profundo, apesar, obviamente, da questão de outros pontos que ele tem, mas ele me traz assim uma sensação de que ele se conhece. Então, eu acho que essa questão do autoconhecimento e essa conexão da solitude permite com que ele possa viver talvez uma vida mais sozinho, mas ainda assim ter felicidade, ser grato, aceitar a vida, enfim, eu achei essa questão da solitude e principalmente do autoconhecimento muito presente na vida dele. Isso é interessante, né? Então, né? Depois quando ele começa a ter os quiprocó dele, né? Daí tem o cara que falta, daí ele fica meio exacerbado, né? A gente percebe que, sim, ele tem algumas coisas do passado que complicou, principalmente quando a sobrinha vai embora, né? Não sei se você reparou. É, ele consegue. Primeiro, quando ela chega, que ela vai quebrando a rotina dele e vai atrapalhando tudo ele, teoricamente, né? Que aí entra já na minha quinta lição que eu listei aqui, que é a adaptabilidade. Ou seja, ele conseguiu se adaptar à visita lá da garota e mesmo ela chegando, ele teve que manter, né, o trabalho, mesmo o cara faltando, né, às vezes acaba tendo que ter um ajuste, mas a capacidade de adaptação dele me parece que inclusive é uma lição para gente, porque mesmo ele vivendo talvez dentro de uma rotina, vamos colocar, né, trazer para nossa realidade hoje, talvez se a gente tenha uma rotina e essa rotina ela é quebrada, a gente tem que aprender também a se adaptar, porque nem sempre as coisas vão sair como a gente gostaria, né? Então a gente tem os nossos planos, mas essa capacidade de adaptação, né, e enfrentar essa mudança, enfrentar, né, uma coisa que chegou ali para ele e ele sabia que ia ser um problema, né, porque a irmã dele ia vir, né, enfim, eu achei bem interessante essa questão da adaptabilidade, né? Isso é verdade. Você comentou disso, né? E, por exemplo, quando ele tava, que o funcionário faltou, ele fez um monte de banheiro, fez hora extra, tal. Chegou morto em casa, nem conseguiu ler, né? E um ponto importante é que ele sempre lia. Ele vai na livraria. Você percebe que é um cara culto. E esse que é o ponto que eu quero falar da segunda parte, porque um ponto importante é que essa vida que ele leva foi uma escolha. Não foi uma circunstância que foi imposta a ele. Porque você percebe que a irmã dele vem de uma família rica. Ele é dessa família. Percebe que ele não tem, daí você percebe que tem algumas coisas. O filme não deixa claro, mas você percebe que talvez tenha um problema com o relacionamento com o pai, como ele se despede da filha. Então, aí que vem as duas partes do filme, né? A primeira parte, que ele tá, parece que numa vida perfeita,
Mas tem a música, The House of Rising Sun, que deixa uma dica ali de que talvez tenha alguma coisa errada, e aí depois se confirma na segunda fase que você vê, não, realmente não tá tudo tão certo. E aí ele começa a viver um certo desequilíbrio, né? E aí você percebe que tem algumas coisas do passado que pode estar pegando o cara um pouco. E aí é uma reflexão para as nossas vidas. Porque toda a vida a gente tem os nossos dias perfeitos, mas a gente também vai ter os dias imperfeitos. E a gente tem que saber levá-los. E é esse ponto, ele consegue levar os dias imperfeitos. Porque quando aí fica sem gasolina no carro, dele, né? Aí ele tem que dar um jeito para pôr gasolina no carro. Não vou falar como ele dá um jeito, mas é interessante. E é um jeito que pega para ele, se você perceber, né? Não pelo valor em si, mas pelo apego que ele tem para como ele dá um jeito para conseguir grana para pôr gasolina no carro dele, né? Então isso um ponto importante que ele que todos nós temos que, né? Então nós teremos nossos dias perfeitos, mas teremos os dias imperfeitos. Como a gente vai responder aos dias imperfeitos, né? Como? E ele responde de uma maneira, eu acho que adequada. Então você percebe que ele é como todo nós também, né? Não, porque no começo você tem aquela impressão que ele é um cara, porra, esse cara é um ninja, né? Japonês, ninja, tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. Mas E eu acho que aí? essa capacidade de adaptação dele é interessante, porque ele consegue reencontrar um equilíbrio e ele passa a viver numa nova. Ele se adapta de uma maneira rápida. Então, mesmo tendo uma mudança, talvez inesperada, como o filme apresenta, ele tem resiliência, ele se adapta e fica a lição para a gente, né? Como que a gente pode estar enfrentando hoje, né? As diversas problemas que às vezes a vida nos apresenta. Então, por isso que eu coloquei aqui a quinta lição como essa questão da adaptabilidade, da resiliência dele, que eu achei que vale a pena a gente refletir também. E indo aí talvez para a sexta lição, essa questão que a gente colocou no começo, no sentido de que ele tem uma forte conexão com a natureza e o meio ambiente. Então, se a gente pensar que ele está cuidando, né, dos banheiros, fazendo a limpeza, e você vê que ele faz aquilo com um zelo assim extremamente, né, ele fica escovando, ele olha, ele tem uma lupinha, um espelhinho que ele coloca para ver se todo o banheiro está bem limpinho, onde ele não consegue enxergar. Então ele tem um cuidado grande e ainda assim ele tem essa questão da natureza, do meio ambiente. Então ele tira as fotos na hora do lanche dele lá, que ele fica num espaço, né? Que como ele tem a rotina, né? Então Faz ele o já tem mais ou comedor lá menos os também. espaços que ele encontra. Então essa questão da natureza, né? Dentro de uma cidade grande, né? Como Tóquio. Então assim, olha que interessante, né? Então mesmo em talvez num ambiente que traga esse desafio, ele encontra esse espaço, né, de apreciar. Então eu achei isso interessante, né, porque às vezes a gente pode estar passando num parque, enfim, e a gente está tão pilhado que a gente não enxerga, né? Então às vezes está nos nossos olhos. E ele não, ele tem essa contemplação e essa conexão com a natureza me parece ser muito forte. Inclusive de manhã, quando ele acorda com acho que uma vizinha dele varrendo a rua, né? Exatamente, que As é o barulho folhas da da árvore. rua. Aí ele olha pela janela, né? Ele vê as árvores, né? Então ele sabe que é a hora dele levantar, né? Exatamente. Ele sempre dorme quando ele não consegue mais continuar lendo, você percebe Sim, também. ele tem esse hábito da leitura, né? Inclusive um livro que ele está lendo, que é do William Faulkner, né? Que é um clássico, né? Eu não sei o título, porque estava em japonês a capa do livro, né? E é um livro, um escritor americano da década de 30 aí, e ele tem um livro que é Palmeiras Selvagens, que realmente retrata duas histórias entrelaçadas, né? Isso aí faz um paralelo com o próprio filme, que são duas histórias entrelaçadas dele. A história
dos dias perfeitos dele e a história das dificuldades dele e dos problemas que ele tem do passado. Talvez um relacionamento, alguma coisa que ele abriu mão, como ele se despede da irmã, você percebe uma questão emocional muito grande, né? E então eu achei muito bacana isso, né? E aí tem uma cena que eu achei bem interessante, que é quando ele encontra o ex-marido da dona do restaurante. E aí o cara tá com uma doença terminal e eles começam a conversar ali, né? Tomando cerveja, né? Acho que eles estavam tomando cerveja, né? E aí eles fazem uma brincadeira. Você lembra a brincadeira que eles fazem? A sombra? Exato. Aí eles estavam. Aí de novo vem a questão da luz, né? Porque assim, na primeira parte do filme ele contempla a luz que vem e remete a uma coisa perfeita, né? Dessa coisa bonita e tal. Aí ali eles estão debaixo de uma ponte, meio num lugar meio já mais pesado, né? Se você percebe, né? Porque toda essa metade ele tá vivendo os problemas, tá vindo de volta para ele os problemas do passado, se você perceber, né? Então é uma parte que traz essa carga do passado. E também tem a questão da dona do restaurante, porque a gente percebe que ele tem alguma coisa por ela, mas ele nunca conseguiu resolver isso também, né? Você reparou que Ele não expressa, né, a ele expressão. tinha um lance ali. É. Então, assim, e ali culmina nos dois se abrindo. Todos os problemas deles se abrindo. E eles fazem a brincadeira das sombras. E o que eles querem testar ali nas sombras? Você lembra o que eles querem testar? Acho que é a sobreposição, né, uma E com o a que outra. eles queriam testar? Para ver se ela fica mais escura. Então aí eu achei interessante, a sacada interessante do Wim Wenders, né, que é o diretor desse filme. O Wim Wenders é um cara que você tem que ficar ligado nos filmes dele, né, porque ele é muito sutil e ele tem várias camadas de história. E aí é aquele negócio, o acúmulo de problemas piora a nossa vida ou não, né? A sombra ou tudo é uma coisa, o nosso passado se acumula ou não? Então assim, é aquele momento que é um paralelo com isso, né? Porque aí tem de novo a questão da luz, né? E aí ele chega à conclusão que não, isso não se acumula, não assim, o passado na, na minha visão, o passado é o passado. Ah, você pode ter outros perrengues, né? Então essa distinção entre um futuro, que é você poder olhar para uma copa de uma árvore e ver uma luz, e você, quando você olha para cima, tem essa conotação de você tá olhando para frente. E quando você tá olhando para o chão, através de uma sombra projetada, aí você pode falar da teoria da caverna lá de Platão e não sei o que também usava essa questão das sombras, sabe assim? Que a gente é uma projeção dos nossos passados e tal, né? Então eu achei um paralelo bem interessante isso aí, né? Pra gente ficar realmente pensando nessa coisa do nosso passado e do nosso presente. Qual é a carga que a gente tá dando ao nosso passado? E a partir daquele momento parece que ele se resolve com o passado. Se você perceber, depois eu vou falar só na próxima aí. Aí fala outra aí. Depois você vai perceber, depois tem outra dica. Bom, a sétima e última aqui, eu acho que para mim trouxe a importância, talvez, de a gente ter uma atitude mais de servir do que de ser servido, né? Então, a questão de, talvez lá ele ser um zelador, então trabalha limpando banheiro, mas muitas vezes um trabalho desvalorizado, inclusive a própria irmã dele, né, faz um comentário pejorativo nesse sentido, Sim. mas você percebe ele com um nível de humildade que chega a ser impressionante. Ele não se queixa de estar ali lavando o banheiro, né? Até o ajudante dele faz alguns comentários. Ele simplesmente continua lavando, limpando, com zelo, né? O próprio nome diz, né? Zelador, de zelar
Então, essa questão de você, muitas vezes, estar ali para ajudar, né? Então, independente daquilo que você está fazendo, ele, ele tinha um senso de propósito. Eu acho que isso é uma coisa que fica muito latente e é um impacto positivo, porque, né, uma função talvez numa sociedade que talvez não valoriza isso, independente, né, talvez o médico tenha mais prestígio, mas essa questão de servir e principalmente eu achei com humildade, né? E o cara lá, o sujeito lá, o ator, acho que é Hirayama, não lembro o nome dele, cara, é impressionante, né? Como ele consegue passar essa mensagem. Koji Isso, que é o Yakuso. Yakuso, Koji Yakuso. que é o Ele faz o Hirayama, papel certo? Que é do o Hirayama, isso. o papel é o Hirayama, mas o ator é Koji Yakuso. Isso É um aí. cara meio conhecido ali. Ele realmente é um bom ator, né? Ele é um bom ator. Então ele conseguiu demonstrar aí, eu acho que não só um bom diretor, né, como também um bom ator fazem aí um bom filme. Esse cuidado, esse zelo também mostra o zelo que ele teve quando a sobrinha chegou. Ele ofereceu o quarto dele, ele foi dormir lá num depósito, né? E ele, o cuidado com ela, o respeito que ele teve com ela. Teve uma hora que ela estava se trocando, ele saiu correndo, ficou, não, pera lá, né? Então ele realmente tinha esse zelo. E a questão do espelhinho que ele olhava no banheiro, limpava lugares que era impossível alguém ver. Mas mesmo assim ele limpava, porque ele sabia que estava sujo. Então ele queria. Então aí é uma reflexão mesmo para nossa vida. Realmente, assim, até que ponto a gente tem zelo no que a gente faz e como a gente pode trazer esse zelo. E eu acho que o maior zelo que a gente pode ter na vida é como você age quando ninguém está olhando? Como você age quando ninguém está te olhando? Então, se você está fazendo exercício, se você está escrevendo alguma coisa, se você está, ninguém está te olhando, você continua fazendo bem ou você deslecha porque ninguém está olhando? Então, é uma reflexão, porque nós estamos olhando, né? Nós mesmos estamos olhando. E ele fazia com esse zelo, assim, realmente de uma maneira que você falava, porra, porque o cara tá limpando aquele cantinho que ninguém vê, né? Pois é. Não, é um banheiro, né? É um banheiro, né? Exatamente. E você chegou na 7, né? Eu passei pela 7, só para recapitular. Eu falei da Vai lá. importância da rotina, a beleza ali, a simplicidade, né, que ele encara a vida, a aceitação e gratidão, que foi aí a terceira, a solitude, né, a solidão, a autorreflexão e o autoconhecimento dele, a adaptabilidade e resiliência, ou seja, ele consegue se adaptar, a conexão com a natureza e o meio ambiente, então essa questão dele estar sempre conectado, e a questão de servir com humildade. Foram essas as 7 lições aí que eu captei. Muito bom. E assim, eu acho que aí no final, né, quando eu comentei que o filme tem a primeira parte, que ele tá meio que vivendo os dias perfeitos dele. Todo contemplativo e tudo bem. Aí depois começa a segunda parte, que dá todo o quiprocó. Aí, se a pessoa não viu o filme lá, então eu recomendo que veja o filme e eu vou comentar. Isso não vai atrapalhar, mas vai mostrar para a pessoa perceber isso, porque o filme termina. Lembra que eu falei qual era a música que tocou no começo? The House of Rising Sun, né? E aí no final termina com uma cena muito bacana dele. Ele tá indo trabalhar e toca uma música. Toca uma música, só que é diferente. A música é Feeling Good. Feeling Good. E ela tem até um trecho que fala assim: It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Ou seja, é um novo dia e uma nova vida para mim. E realmente, a cena que aparece no final é o sol nascendo. Então, o Wim Wenders, cara, o cara é, assim, quando ele faz um filme, ele não tá fazendo assim, ele tá fazendo um monte de conexão, né?
E aí, ali pra mim é o momento que você percebe, porque depois ele passou por tudo aquilo que ele passou, né? Teve a brincadeira das sombras, tudo, a sobrinha foi embora. Ele teve toda essa reflexão. Ali realmente parece que ele se, vamos dizer, ele se reparou ali. Alguma coisa mudou nele, né? E tem uma arte no Japão que é uma arte que eles pegam cerâmica e colam cerâmica com fios de ouro. E eles pegam cerâmica quebrada e vão colando. E fica uma coisa linda. E eu acho que tem um pouco disso nesse final, né? Até o sol dourado, aquela coisa assim, sabe? Assim, é uma cena linda, assim, no final. E o ator, ele, ele faz no final. Eu não vou falar o que ele faz, mas no final ele mostra essa dicotomia, certo? Certo. Ele mostra essa dicotomia, ele representa essa dicotomia de uma maneira muito sublime. E de uma maneira. O cara é um baita ator, né? Então você fala assim. Então, veja o filme, porque vocês vão ver. O final vocês falam: caraca, velho. E aí termina né, com a Nina Simone cantando lá Feeling Good, que é também é meio um soul music, assim, né? Da década de 60 também. Porque o cara só escuta músicas da década de 60, né? Então, assim, é uma coisa bem interessante aí, né? Então, é isso aí. Muito bem. Muito bem. Fechamos com chave de ouro. A gente recomenda dias perfeitos. Nem sempre são perfeitos, mas né, tem aí os altos e baixos, e aí fica a reflexão. E fica a dica: assista o filme, vale a pena. E é Ele é exatamente longo, isso que mas o vale a filme. pena. Ele não mostra só dias perfeitos, né? Como a gente pôde, né, Imagina, né? ver. Mas ele é um filme que tem um ritmo totalmente diferente. Você assistiu sozinho ou com a sua esposa? Como é Com que a minha foi? esposa. Ela gostou? Gostou. É. É que é diferente, né? Você fala assim, caramba, agora você vai ter que ver Asas do Desejos. Você vai ver, mais lento. Mas é muito interessante. Então vamos lá. Só para dar um gostinho, Asas do Desejo é a história. Primeiro que o filme é praticamente em preto e branco. Eu acho que é todo em preto e branco. Se eu não me engano, talvez tenha. É que faz tempo que eu não vejo. Talvez tenha algumas cenas coloridas. Eu não lembro direito. Mas basicamente ele mostra anjos olhando os humanos. Por isso que tem asas, porque são anjos. E aí tem a questão dos desejos, né? Então, é outro filme que você não pode olhar assim de maneira linear. Você tem que olhar de maneira meio ampla, assim. E é bem interessante o filme, é bem interessante. Mas ele é, assim, se alguém está acostumado com Vingadores, vai falar que o filme é monótono. Pois é, Mas fica a dica. fica a Fica a dica. dica. E depois tem a continuação, não é bem continuação, mas tem uns atores, tem um paralelo, que é tão longe e tão perto. É outro clássico de Wim Wenders, né? Então, enfim. Acho que vale a pena para sair do circuito gringo. Sai de Hollywood. Exatamente. É isso aí. Combinado. Fechou. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço aí e a gente se vê no próximo episódio do podcast Vida nos Trilhos. Um abraço, até mais.